Bem-vindo a este momento sagrado da noite, alma querida. Se você chegou até aqui nesta hora silenciosa, quando o mundo repousa e apenas os corações buscadores encontram refúgio na presença do Senhor, saiba que não foi por acaso. Não há coincidências no reino de Deus. Cada passo que te trouxe até esta oração foi ordenado pelo próprio coração do Pai, que conhece tuas necessidades antes mesmo que as palavras sejam formadas em teus lábios. Nesta noite de 20 de agosto, quando as estrelas espalham sua luz suave sobre a terra adormecida e o sereno da noite envolve cada coração cansado, o Senhor te convida para um encontro íntimo. Como o orvalho que desce suavemente nas primeiras horas da madrugada e restaura cada folha, cada pétala, cada grão de areia, assim é a presença de Deus descendo sobre teu coração neste momento. Não precisas de muito, apenas de um coração aberto, disposto a receber o que o céu preparou especialmente para ti. O silêncio desta hora noturna não é vazio. É preenchido pela respiração do Espírito Santo, que se move como vento suave entre as cortinas de tua alma. Aqui, longe do barulho do dia, longe das exigências e pressões que consumiram tuas energias, tu podes ser simplesmente quem és diante daquele que te conhece por completo. Não precisas de máscaras, não precisas de performance. Apenas vem como estás, cansado, se estiveres cansado, ferido, se estiveres ferido, confuso, se estiveres confuso. O Pai te recebe exatamente assim, com braços abertos e coração transbordante de amor. Esta noite é um jardim secreto, onde apenas tu e o Senhor caminhais juntos. Como aqueles que vigiam durante as horas noturnas e experimentam a intimidade especial que só estas horas podem oferecer, tu vieste buscar o que apenas este tempo sagrado pode proporcionar. Há algo especial no silêncio da noite. É quando o véu entre o natural e o sobrenatural se torna mais tênue, quando as orações sobem como incenso puro diante do trono da graça. Respira fundo e sente o ar fresco da noite entrando em teus pulmões. Este mesmo ar carrega as promessas de Deus para a tua vida. Cada inspiração é um lembrete de que Ele te deu o fôlego da vida. Cada expiração é uma entrega, um soltar das preocupações que têm pesado sobre teus ombros durante todo este dia. A noite é amiga daqueles que buscam ao Senhor. Nas Escrituras vemos que foi de noite que Deus falou com Abraão sobre as estrelas. Foi de noite que Jacó lutou com o anjo. Foi de noite que Samuel ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Foi de noite que Jesus se retirava para orar. Convido-te agora a participar desta oração de forma ativa. Se estás ouvindo estas palavras, escreve nos comentários: Senhor, eu creio em nome de Jesus. Que esta declaração seja o início de um mover poderoso do Espírito Santo em tua vida. E se tens pedidos específicos em teu coração, também os compartilha. Há poder na concordância, há força quando os santos se unem em oração. Teus irmãos e irmãs que também encontram refúgio nesta hora noturna irão interceder contigo. A noite tem seus próprios mistérios, suas próprias bênçãos. É quando o coração está mais sensível à voz do Espírito, quando a alma está mais receptiva aos toques do céu. Que esta não seja apenas mais uma oração, mas um marco em tua jornada com Deus. O momento em que algo profundo foi restaurado, em que uma nova direção foi recebida, em que uma cura antiga finalmente aconteceu. Talvez seja nas primeiras horas da madrugada que verás o fruto desta oração, ou talvez seja no amanhecer de amanhã, quando o sol nascer, com nova esperança em teu coração. Para esta noite sagrada de 20 de agosto, o Senhor trouxe ao meu coração as palavras do Salmo 4:8. Em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.
Que palavra preciosa para esta hora da noite. Há tanta profundidade nesta declaração de Davi. Ele não estava apenas falando sobre o ato físico de dormir, mas sobre uma confiança profunda que permite ao coração repousar, mesmo quando as circunstâncias externas não oferecem garantias de segurança. É a paz que transcende o entendimento, é a segurança que vem não das paredes ao redor, mas da presença daquele que nunca dorme nem tosqueja. Quando Davi escreveu estas palavras, ele havia experimentado noites de terror, momentos em que inimigos o cercavam, situações onde o sono natural seria impossível devido ao medo e à ansiedade. Mas ele descobriu um segredo que muitos desconhecem. Existe um lugar de descanso que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza interior de que Deus está no controle. Em paz me deitarei. Não é uma paz forçada. Não é tentar convencer a mente ansiosa de que tudo está bem, quando claramente não está. É uma paz que brota da rendição genuína, do reconhecimento de que aquele que sustenta o universo está cuidando dos detalhes de tua vida. É poder fechar os olhos mesmo quando há preocupações no ar, porque se confia que Deus permanece acordado, cuidando de cada situação. E também dormirei, que promessa gloriosa. O sono é um dos primeiros sacrifícios da ansiedade. Quantas noites são roubadas pela mente que não consegue desligar, pelos medos que sussurram no ouvido, pelas preocupações que fazem o coração disparar justamente quando deveria estar em repouso. Mas Deus promete que podemos dormir, um sono profundo, restaurador, cheio de sonhos que vêm do céu em vez de pesadelos que vêm do inferno. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aqui está o segredo, o fundamento de tudo. Não é a segurança dos sistemas de alarme, não é a segurança das reservas financeiras, não é a segurança dos relacionamentos humanos, por mais importantes que sejam. É a segurança que vem de saber que o próprio Deus escolheu ser teu guardião pessoal, teu protetor, teu provedor. Este versículo será o fio dourado que percorrerá toda a nossa oração esta noite. Cada palavra que pronunciarmos, cada petição que levarmos ao trono da graça, cada momento de silêncio contemplativo, tudo será moldado por esta verdade. Deus quer que repouses em segurança. Ele quer que tua noite seja de paz, que teu sono seja restaurador, que teu amanhecer seja cheio de esperança renovada. Pai Celestial, neste momento sagrado da noite, quando o silêncio envolve a terra e teu amor envolve nossos corações, eu venho até ti carregando mais do que deveria carregar. Trago em minhas mãos tudo aquilo que tem pesado sobre meus ombros durante este dia que se encerra, todas as preocupações que têm roubado minha paz, todos os medos que têm sussurrado mentiras em meu ouvido. Senhor, reconheço que tenho tentado ser Deus em minha própria vida. Tenho tentado controlar situações que estão além do meu alcance. Tenho tentado resolver problemas que apenas tua sabedoria pode solucionar. Tenho carregado responsabilidades que pertencem a ti. Esta noite eu escolho a entrega. Não uma entrega passiva, mas uma entrega ativa, intencional, cheia de fé. Entrego a ti, Senhor, cada ansiedade que tem roubado o meu sono. Aquelas preocupações financeiras que fazem meu estômago apertar, aqueles relacionamentos que parecem mais complicados a cada dia, aquelas decisões que preciso tomar, mas não sei qual caminho seguir. Coloco tudo em tuas mãos, sabendo que tuas mãos são mais capazes que as minhas. Teu coração é mais sábio que meu coração. Tua visão alcança lugares onde meus olhos não conseguem enxergar. Entrego a ti meus filhos, Senhor. Cada um deles, com seus sonhos e suas lutas, com seus acertos e seus erros, com seus momentos de fé e seus momentos de dúvida. Eu os coloco debaixo de tua proteção divina, sabendo que tu os amas mais do que eu jamais poderia amar.
Que tua mão esteja sobre eles enquanto dormem esta noite, que teus anjos acampem ao redor de suas camas, que tua paz encha seus corações, mesmo nos sonhos. Entrego a ti meu casamento, meus relacionamentos familiares, aquelas conversas que preciso ter, mas tenho adiado por medo, aquelas feridas que precisam ser curadas, mas ainda doem quando tocadas. Senhor, tu és o Deus da restauração. Tu és especialista em transformar desertos em jardins, em fazer florescer vida onde só havia secura. Trabalha em cada relacionamento, traz cura onde há dor, traz compreensão onde há mal-entendidos, traz amor onde há ressentimento. Entrego a ti minha saúde, Senhor. Este corpo que às vezes se sente cansado demais, esta mente que às vezes se sente sobrecarregada demais, este espírito que às vezes se sente pesado demais. Tu criaste cada célula, cada órgão, cada sistema do meu corpo. Tu conheces cada necessidade antes mesmo que ela se manifeste. Que tua virtude curadora flua através de cada parte do meu ser enquanto durmo esta noite. Entrego a ti meus sonhos e meus planos, Senhor. Aqueles projetos que estão em meu coração, aquelas visões que tu colocaste em minha alma, aqueles desejos puros que nasceram da tua vontade. Eu os coloco em tuas mãos, sabendo que tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que ninguém pode abrir. Se são da tua vontade, que se cumpram no tempo perfeito. Se não são, que eu tenha sabedoria para soltá-los sem amargura. Entrego a ti minhas limitações, Senhor. Reconheço que sou apenas humano, que minha compreensão é limitada, que minha força tem fim, que minha sabedoria é pequena comparada à tua. Mas também reconheço que isso não é uma fraqueza. É uma oportunidade para que tua força se aperfeiçoe em minha fraqueza, para que tua sabedoria se manifeste através da minha humildade, para que teu poder se revele através da minha dependência. Pai, esta noite eu escolho confiar. Não é fácil para minha mente humana, que foi treinada para se preocupar, para antecipar problemas, para tentar resolver tudo sozinha, mas eu escolho confiar porque tu és digno de confiança. Tu nunca falhaste comigo, nunca me deixaste desamparado, nunca permitiste que eu passasse por algo maior do que eu podia suportar. Tua fidelidade tem sido minha âncora em cada tempestade. Ensina-me, Senhor, a viver a partir desta entrega. Não apenas por alguns minutos durante a oração, mas ao longo de todo o dia que está por vir. Que quando eu acordar amanhã cedo, antes mesmo de abrir os olhos, eu lembre desta entrega que fiz esta noite. Que ao longo do dia, cada vez que a preocupação tentar voltar, eu lembre que já entreguei tudo a ti. Que minha primeira reação diante de qualquer desafio seja buscar tua face e não tentar resolver tudo com minha própria força. Obrigado, Senhor, porque posso confiar em ti. Obrigado, porque tua love é constante, tua fidelidade é inabalável, teu cuidado é perfeito. Esta noite eu durmo sabendo que tu não dormes. Esta noite eu descanso sabendo que tu permaneces vigilante. Esta noite eu entrego tudo e recebo em troca a tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Senhor, neste silêncio precioso da noite, quando o mundo ao redor se aquieta e posso finalmente ouvir os sussurros de teu amor, eu quero reconhecer tua presença nos detalhes simples deste dia que se encerra. Tu não estás apenas nos momentos extraordinários, nos milagres evidentes, nas respostas dramáticas de oração. Tu estás presente nos pequenos gestos, nas bênçãos silenciosas, nos cuidados cotidianos que muitas vezes passam despercebidos. Esta manhã, quando abri meus olhos e o primeiro raio de sol filtrou através da cortina, tu estavas ali, na primeira respiração consciente do dia, na sensação do lençol macio contra a pele, no som distante de um pássaro cantando no quintal. Tu estavas em cada detalhe, mas minha mente correu rapidamente para a lista de tarefas, para as preocupações, para a pressa, e quase perdi estes pequenos altares de tua presença.
Quando coloquei os pés no chão frio do quarto e senti aquele primeiro arrepio do dia, tu estavas ali, lembrando-me de que tenho um corpo que funciona, pernas que me carregam, um coração que bate sem que eu precise lembrá-lo de cada batida. Quando abri a torneira e a água fresca tocou meu rosto, tu estavas naquela água, no milagre simples de ter acesso a este recurso, que é vida, que é purificação, que é renovação. O café da manhã, Senhor. Ah, como é fácil esquecer que até mesmo no sabor da primeira gole de café tu estás presente. Na quentura da xícara entre as mãos, no aroma que desperta os sentidos, na energia que flui pelo corpo, tu orquestras até mesmo estes momentos simples. E quando me sentei para comer, quantas bênçãos havia naquele prato que nem parei para contar. O pão que passou por tantas mãos até chegar à minha mesa. O fruto que cresceu em alguma terra distante, a manteiga que veio do trabalho paciente de algum fazendeiro. No caminho para o trabalho, Senhor, tu estavas no semáforo que abriu na hora certa, na música que tocou no rádio e tocou também meu coração, no sorriso de um estranho na rua, na criança que acenou da janela do carro ao lado. Tu estavas no ar-condicionado que funcionou perfeitamente, no combustível que não acabou, na estrada que estava livre de acidentes. Quantos pequenos milagres acontecem em uma única viagem, e quantas vezes passo por eles sem notar tua mão protetora. Durante o trabalho, tu estavas na força que não me faltou, na criatividade que fluiu nos momentos certos, na paciência que encontrei para lidar com situações difíceis, na sabedoria que veio de algum lugar profundo quando precisei tomar decisões importantes. Tu estavas na conversa com aquele colega que precisava de uma palavra de encorajamento, no problema que se resolveu de forma inexplicável, na ideia que surgiu do nada e trouxe a solução para um desafio antigo. Tu estavas no almoço, Senhor, não apenas na comida, mas na pausa, no respiro, no momento de descanso que permitiu que meu corpo e minha mente se renovassem. Tu estavas na ligação que recebi de casa, na notícia boa que chegou, na mensagem de um amigo que chegou na hora certa com as palavras certas, na volta para casa. Tu estavas na chuva leve que refrescou o ar, nas nuvens que se formaram de maneira tão artística no céu, que pareciam uma pintura feita especialmente para mim. Tu estavas na música que me fez lembrar de momentos bons, na brisa que entrou pela janela e trouxe aquela sensação de liberdade, na chegada em casa sem complicações, com todos os semáforos conspirando a meu favor. Em casa, Senhor, tu estavas no abraço apertado dos meus filhos, no beijo carinhoso do meu cônjuge, no latido alegre do cachorro, no ronrom do gato que se esfregou em minhas pernas. Tu estavas na água quente do banho que lavou não apenas o suor do dia, mas também as tensões acumuladas. Tu estavas no jantar em família, nas conversas ao redor da mesa, nas risadas que ecoaram pela casa, nos momentos de silêncio confortável. Tu estavas, Senhor, nos momentos difíceis também, quando a paciência foi testada, quando as coisas não saíram como planejado, quando a frustração bateu à porta, tu estavas ali, oferecendo graça suficiente para cada momento, força para continuar, esperança para não desistir. Tu estavas nos momentos em que chorei, transformando cada lágrima em oração, cada suspiro em entrega, cada momento de fraqueza em oportunidade de conhecer tua força. Esta noite, quando me preparava para dormir, tu estavas na sensação de alívio ao tirar os sapatos, na liberdade de vestir roupas confortáveis, na quietude que finalmente chegou após um dia cheio. Tu estavas no último copo de água, na última olhada no espelho, onde vi não apenas meu reflexo, mas também teu cuidado moldando cada dia de minha vida. Senhor, perdoa-me por quantas vezes passo por estas bênçãos cotidianas sem reconhecer tua presença. Perdoa-me por buscar-te apenas nos momentos de necessidade extrema, quando, na verdade, tu estás presente em cada respiração, em cada batida do coração, em cada pequeno prazer da vida.
Tu não és apenas o Deus dos domingos, mas o Deus das segundas-feiras ordinárias, das quartas-feiras cansativas, das sextas-feiras corridas. Ensina-me a viver com esta consciência constante de Tua presença. Que eu não precise de grandes milagres para reconhecer Tua bondade. Que eu a veja no café quente, no abraço sincero, no sono reparador, no sol que nasce todos os dias sem falhar. Que minha alma esteja sempre sintonizada com Tua frequência de amor, reconhecendo Tua voz não apenas no trovão, mas também na brisa suave, não apenas nos momentos de êxtase espiritual, mas também nos momentos de paz simples. Tu és o Deus do extraordinário, que se manifesta no ordinário. Tu és o Deus dos milagres que acontecem disfarçados de coincidências. Tu és o Deus das grandes vitórias que começam com pequenas fidelidades. Obrigado, Senhor, por seres presente, constante, fiel. Obrigado por transformares cada dia comum em terra santa apenas por estares nele. Que esta noite seja mais um altar de Tua presença. Que meus sonhos sejam visitados por Tua paz. Que meu sono seja embalado por Tua proteção. Que meu despertar amanhã seja uma nova oportunidade de reconhecer Tua bondade em cada detalhe simples da vida. Pai Celestial, meu coração transborda de gratidão nesta hora silenciosa da noite. Quando paro para refletir sobre Tua bondade, quando faço o inventário de Tuas bênçãos, quando olho para trás e vejo a trilha de Teu cuidado ao longo dos anos, só posso ficar em silêncio por um momento, impressionado com Tua fidelidade constante. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que são tão evidentes que é impossível ignorá-las, pela vida que pulsa em meu peito, pelo ar que enche meus pulmões sem esforço, pela mente que pensa, pelos olhos que veem a beleza ao redor, pelos ouvidos que escutam não apenas sons, mas música, risadas, palavras de amor. Obrigado pelo teto sobre minha cabeça, pela cama macia onde posso repousar, pela comida que não falta em minha mesa, pelo trabalho que me sustenta e dá propósito aos meus dias. Mas esta noite, Senhor, quero ir além das bênçãos óbvias e agradecer-Te pelas bênçãos invisíveis, por aqueles milagres silenciosos que só um coração atento consegue perceber. Obrigado pelas orações que foram respondidas de maneiras tão naturais que quase parecem coincidências. Obrigado pelas portas que se fecharam porque Tu sabias que não eram as certas para mim. Obrigado pelos não que doeram na hora, mas que agora vejo que foram proteções disfarçadas. Obrigado pelas pessoas que Tu trouxeste para minha vida no momento certo, aquele amigo que apareceu quando eu mais precisava de companhia, aquele mentor que me orientou quando eu estava perdido, aquela palavra de encorajamento que chegou no dia em que eu estava prestes a desistir. Obrigado também pelas pessoas que saíram da minha vida no tempo certo, ensinando-me que nem todos os relacionamentos são para sempre, mas que cada um tem seu propósito na temporada certa. Lembro-me, Senhor, daquela vez quando eu não tinha como pagar uma conta importante e de forma completamente inesperada chegou uma quantia exata de onde eu menos esperava. Na época, talvez tenha chamado de sorte, de coincidência, mas agora vejo Tua mão providencial orquestrando os detalhes da vida. Quantas vezes Tu moveste o coração de pessoas para me abençoar, sem que elas soubessem que eram instrumentos Teus. Obrigado por todas as vezes que me protegeste de acidentes que eu nem cheguei a saber que quase aconteceram. Por todas as decisões ruins que quase tomei, mas algo no último minuto me fez mudar de ideia. Por todas as situações perigosas das quais me livraste sem que eu percebesse o perigo. Tu és meu guardião silencioso, meu protetor constante, meu escudo invisível. Obrigado pelos pequenos milagres de cada dia, pelo coração que bate aproximadamente 100.000 vezes por dia sem que eu precise lembrá-lo, pelos rins que filtram meu sangue, pelo fígado que processa toxinas, pelo sistema imunológico que luta batalhas que nem conheço,
Meu corpo é um milagre ambulante, uma sinfonia de sistemas trabalhando em harmonia perfeita, e tu és o maestro desta orquestra biológica. Obrigado pelo dom do sono, Senhor. Em um mundo onde tantas pessoas lutam contra a insônia, onde tantos sofrem com pesadelos constantes, tu me dás a graça de deitar minha cabeça no travesseiro e encontrar descanso. Obrigado pelos sonhos que às vezes trazem revelação, outras vezes simplesmente processam as experiências do dia, e outras vezes me permitem experiências que a vida real ainda não proporcionou. Obrigado pelas estações da vida que já passei e pelas lições que cada uma trouxe. Pela infância que moldou meu caráter, pela adolescência que ensinou sobre sonhos e descobertas, pela juventude que trouxe energia e possibilidades, pela fase adulta que ensinou sobre responsabilidade e propósito. Se já cheguei à maturidade, obrigado pela sabedoria que só os anos podem trazer. Se ainda sou jovem, obrigado pela jornada que ainda está por vir. Obrigado pelas lágrimas que já derramei, Senhor, porque cada uma delas teve propósito. Elas me ensinaram a valorizar a alegria, me conectaram com a dor dos outros, me tornaram mais compassivo, me mostraram que é humano sentir profundamente. Tu não desperdiças nenhuma lágrima. Cada uma é recolhida, cada uma conta uma história. Cada uma tem valor diante de ti. Obrigado pelas vitórias, mas também pelas derrotas que me ensinaram humildade. Pelos sucessos que me deram confiança, mas também pelos fracassos que me ensinaram dependência de ti. Pelos momentos de força que me permitiram ajudar outros, mas também pelos momentos de fraqueza que me lembraram de que preciso de tua graça diariamente. Lembro-me daquelas noites em que chorei diante de ti, pensando que não havia saída, que o problema era grande demais, que eu não conseguiria suportar. Mas aqui estou, Senhor, do outro lado daquelas tempestades, mais forte, mais sábio, mais confiante em tua fidelidade. Tu me carregaste quando eu não tinha forças para caminhar. Tu foste luz quando tudo parecia escuridão. Tu foste esperança quando eu só conseguia ver desespero. Obrigado pela família que me deste, pelos pais que me geraram e me criaram, pelos filhos que enchem minha vida de propósito e alegria, pelo cônjuge que partilha a jornada comigo, pelos irmãos e irmãs que conhecem minha história, pelos avós que plantaram sementes de fé que ainda hoje florescem em minha vida. Obrigado pelos amigos verdadeiros que são família escolhida, que permanecem nas tempestades e celebram nas vitórias. Obrigado pela igreja, Senhor, por essa família espiritual que tu formaste ao redor de tua palavra, pelos pastores que pregam com coragem, pelos líderes que servem com dedicação, pelos irmãos que oram uns pelos outros, pela comunhão que aquece o coração e fortalece a fé. Obrigado pelas músicas que elevam minha alma, pelas mensagens que tocam meu coração, pela oportunidade de servir e de ser servido. Nesta noite de gratidão, quero lembrar também dos momentos difíceis que se transformaram em bênçãos. Aquela demissão que parecia o fim do mundo, mas que me abriu portas para oportunidades melhores. Aquela desilusão amorosa que doeu tanto, mas que me preparou para encontrar o amor verdadeiro. Aquela enfermidade que me assustou, mas que me ensinou a valorizar a saúde e a confiar mais em ti. Obrigado por seres o Deus das segundas chances, das terceiras, das infinitas oportunidades de recomeçar. Quantas vezes me afastei de ti? Quantas vezes desapontei-te com minhas escolhas? Quantas vezes duvidei de teu amor? E mesmo assim, tu nunca desististe de mim. Tua paciência é maior que minha inconstância. Tua fidelidade é maior que minha infidelidade. Teu amor é maior que todos os meus erros juntos. Obrigado pelas bênçãos financeiras, Senhor. Não apenas pelo dinheiro que entra na conta, mas pela sabedoria para administrá-lo, pela generosidade para compartilhá-lo, pelo contentamento para não ser escravo dele.
Obrigado por sempre providenciar o necessário, mesmo quando eu não entendia como tu farias. Tu és Jeová Jiré, meu provedor fiel. Obrigado pela saúde, pelos médicos que tu usas como instrumentos de cura, pelos remédios que funcionam, pelo corpo que se regenera, pela mente que se renova. Obrigado por cada dia em que posso levantar da cama, por cada noite em que posso descansar sem dor, por cada momento em que meu corpo funciona como deveria funcionar. Obrigado pelas oportunidades de crescimento que muitas vezes vieram disfarçadas de desafios. Pelos momentos em que fui forçado a sair da zona de conforto e descobri capacidades que nem sabia que possuía. Pelas situações que me fizeram orar mais, estudar tua palavra com mais fome, buscar tua face com mais intensidade. Senhor, quando penso em tudo que tu fizeste por mim, quando conto as bênçãos uma por uma, quando lembro de tua bondade constante, só posso dizer como o salmista, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. A resposta que encontro é simples: uma vida entregue, um coração grato, uma fé que confia mesmo quando não compreende. Que esta gratidão não seja apenas desta noite, mas que permaneça comigo quando o sol nascer. Que amanhã, quando enfrentar novos desafios, eu lembre das vitórias passadas. Quando duvidar de teu amor, que eu lembre de todas as vezes que tu me sustentaste. Quando temer o futuro, que eu lembre de como tu cuidaste do meu passado e cuidas do meu presente. Transforma-me, Senhor, em uma pessoa grata. Não apenas alguém que agradece quando recebe bênçãos óbvias, mas alguém que encontra razões para gratidão mesmo nos momentos difíceis. Que meu coração seja como um poço artesiano de gratidão, sempre jorrando louvor e reconhecimento, mesmo nos períodos de seca. Obrigado por esta noite, por este momento de quietude onde posso refletir sobre tua bondade. Obrigado pela oportunidade de orar, de falar contigo como um filho fala com o pai, de desabafar meu coração sem medo de julgamento. Obrigado por me ouvires sempre, por nunca estares ocupado demais para dar atenção às minhas preocupações, por sempre teres tempo para mim. Em nome de Jesus, que é a maior de todas as tuas bênçãos, eu agradeço. Amém. Senhor, nesta hora quieta da noite, quando minha alma busca inspiração e fortalecimento para a jornada de fé, tu trazes ao meu coração as histórias daqueles que caminharam antes de mim, que enfrentaram suas próprias noites escuras e encontraram em ti a luz que precisavam. Suas jornadas se tornam faróis para minha própria caminhada. Suas vitórias se tornam combustível para minha esperança. Penso em Ruth, Senhor, aquela jovem viúva que poderia ter escolhido o caminho mais fácil, retornando para sua terra natal, para seus deuses familiares, para uma vida mais previsível. Mas ela fez uma escolha que ecoaria através das gerações. Teu povo será meu povo. Teu Deus será meu Deus. Ela não tinha garantias de que seria bem recebida em Israel. Não sabia se encontraria um novo marido. Não tinha certeza de que conseguiria sustentar sua sogra idosa. Mas ela tinha algo que vale mais que todas as garantias. Ela tinha fé em ti. Como Ruth, Senhor, eu também me encontro em momentos onde preciso escolher entre o familiar e o desconhecido, entre o seguro e o que requer fé. Ensina-me a ter a coragem dela de deixar para trás aquilo que não me edifica, mesmo que seja confortável. Ensina-me a seguir-te mesmo quando não posso ver todo o caminho à frente, mesmo quando os outros não compreendem minhas decisões, mesmo quando a fé parece ser a única coisa que tenho. A história de Ruth me lembra que tu tens um plano mesmo quando eu não consigo enxergá-lo. Ela foi respingar trigo nos campos de Boaz, não por acidente, mas por tua providência divina. Cada passo que ela deu na fé foi um passo em direção ao destino que tu havias preparado para ela. Ela não sabia que se tornaria bisavó do rei Davi. Não sabia que seu nome estaria na genealogia de Jesus. Ela apenas foi fiel no dia a dia,
no trabalho braçal, no cuidado com Noemi, na confiança de que tu cuidas dos teus, assim como Ruth encontrou favor diante de Boaz. Lembra-me, Senhor, de que tu podes usar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer circunstância para abençoar minha vida. Às vezes, a bênção vem através de pessoas que nem imagino, em lugares onde nem pensei em procurar, de maneiras que jamais planejei. Que eu tenha os olhos abertos para reconhecer tua mão trabalhando, mesmo quando ela vem disfarçada de coincidência. Penso também em José, Senhor, aquele jovem sonhador que teve seus sonhos quase destruídos pelos próprios irmãos. Vendido como escravo, caluniado pela esposa de Potifar, esquecido na prisão por anos, se alguém tinha motivos para perder a fé, era ele. Mas cada capítulo da história dele revela uma verdade preciosa. Tu estavas com ele. Na casa de Potifar, tu o abençoaste. Na prisão, tu lhe deste favor diante dos guardas e dos outros prisioneiros. No palácio do faraó, tu fizeste dele o segundo homem mais poderoso do Egito. José me ensina que os reveses não são o fim da história. Eles são apenas capítulos dolorosos numa narrativa maior que tu estás escrevendo. Quando ele finalmente se revelou aos irmãos que o haviam traído, ele não falou de vingança, mas de propósito. Vós intentastes fazer-me mal, mas Deus o tornou em bem. Que fé extraordinária! Ver a mão de Deus transformando o mal em bem, ver propósito divino mesmo na traição humana. Senhor, quando eu passar por momentos de incompreensão, quando me sentir traído por pessoas próximas, quando os sonhos que tu colocaste em meu coração parecerem impossíveis de se realizar, lembra-me da história de José. Lembra-me de que tu podes usar até mesmo a maldade dos homens para cumprir teus propósitos em minha vida. Lembra-me de que o tempo na prisão não é tempo perdido, é tempo de preparação para o palácio que está por vir. A fé de José me inspira a manter a integridade mesmo quando isso me custa caro. Ele poderia ter cedido à sedução da esposa de Potifar e evitado a prisão, mas ele escolheu honrar a ti mesmo, sabendo das consequências. Ele poderia ter se tornado amargo na prisão, mas escolheu usar seus dons para abençoar outros prisioneiros. Ensina-me, Senhor, a fazer as escolhas certas, mesmo quando elas vêm com preço alto, sabendo que tu sempre honras aqueles que te honram. Penso em Davi, o jovem pastor que enfrentou gigantes muito antes de ser rei. Quando ele ficou diante de Golias, todo o exército de Israel tremeu de medo. Mas Davi viu algo diferente. Ele não viu um gigante invencível. Ele viu uma oportunidade de mostrar que o Deus de Israel é maior que qualquer inimigo. Tu vens contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A fé de Davi me desafia, Senhor. Quantas vezes eu olho para os gigantes em minha vida, os problemas financeiros, os desafios de relacionamento, as limitações pessoais, os medos que me paralisam, e eu me foco no tamanho do problema, em vez de focar no tamanho do meu Deus. Davi me ensina que a batalha não é decidida pelo tamanho do inimigo, mas pelo tamanho da fé daquele que luta. Mas Davi também me ensina sobre arrependimento genuíno. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele falhou gravemente. O adultério com Batseba, o assassinato de Urias, o abuso de poder, esses pecados poderiam ter destruído qualquer homem. Mas quando o profeta Natã o confrontou, Davi não se justificou, não minimizou suas ações, não culpou as circunstâncias. Ele simplesmente disse: pequei contra o Senhor. O Salmo 51, nascido desse momento de quebrantamento, é uma das mais belas orações de arrependimento já escritas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Senhor, que eu tenha a humildade de Davi para reconhecer meus erros, a coragem para confessá-los e a fé para crer em tua misericórdia restauradora. Finalmente, penso em Maria, a jovem virgem de Nazaré que recebeu a visita mais improvável de sua vida.
Quando o anjo lhe disse que ela conceberia o Messias, ela poderia ter questionado, poderia ter duvidado, poderia ter se preocupado com o que diriam dela. Em vez disso, sua resposta foi simples e profunda: faça-se em mim segundo a tua palavra. A fé de Maria me inspira porque ela disse sim a Deus, mesmo não entendendo completamente o que isso significaria para a sua vida. Ela não pediu garantias de que tudo seria fácil, não exigiu um plano detalhado, não colocou condições. Ela simplesmente confiou que se Deus estava pedindo, Ele também proveria tudo o que fosse necessário. Maria experimentou a alegria de dar à luz o Salvador, mas também experimentou a dor de vê-lo rejeitado, perseguido e crucificado. Sua fé foi testada de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado quando disse sim ao anjo. Mas ela permaneceu fiel, permaneceu ao pé da cruz quando até mesmo os discípulos fugiram. Permaneceu no cenáculo, esperando o Espírito Santo no Pentecostes. Senhor, que eu tenha a disponibilidade de Maria para dizer sim aos teus planos, mesmo quando eles disrompem meus próprios planos. Que eu tenha a coragem dela para enfrentar as consequências de seguir tua vontade, mesmo quando isso significa incompreensão, rejeição ou sofrimento. Que eu tenha a perseverança dela para permanecer fiel até o fim, mesmo quando o caminho se torna mais difícil do que eu imaginava. Estas histórias, Senhor, não são apenas relatos antigos de pessoas que viveram há milhares de anos. Elas são espelhos onde posso ver refletidas minhas próprias lutas, meus próprios desafios, minhas próprias oportunidades de fé. Ruth me ensina sobre lealdade e confiança, José sobre perseverança e propósito, Davi sobre coragem e arrependimento, Maria sobre rendição e fidelidade. Que suas vitórias se tornem combustível para minha esperança. Quando eu duvidar de que tu tens um plano para a minha vida, que eu lembre de como tu guiaste cada passo de Ruth. Quando eu me sentir esquecido ou maltratado, que eu lembre de como tu transformaste a prisão de José em trampolim para o palácio. Quando eu enfrentar gigantes que parecem invencíveis, que eu lembre de como Davi confiou mais no poder de Deus que no tamanho do inimigo. Quando tu me chamares para algo que assusta, que eu lembre da disponibilidade de Maria. Obrigado, Senhor, por estes exemplos de fé que iluminam meu caminho. Obrigado por mostrar que a fé não é ausência de medo, mas coragem para obedecer mesmo com medo. Obrigado por mostrar que tu usas pessoas imperfeitas como eu para cumprir propósitos perfeitos. Obrigado por estas histórias que me lembram que vale a pena confiar em ti, mesmo quando, especialmente quando, não posso ver o final da história. Em nome de Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Pai Celestial, neste momento sagrado da noite, quando o silêncio me permite ouvir não apenas tua voz, mas também os clamores mais profundos do meu coração, eu venho até ti com uma necessidade urgente de tua intervenção em áreas de minha vida que apenas teus olhos podem ver completamente. Tu conheces os cantos escuros da minha alma, onde a luz ainda não chegou. Tu vês as feridas que ainda sangram em segredo. Tu ouves os gritos silenciosos que nem eu mesmo consigo articular em palavras. Senhor, clamo a ti por direção. Minha mente humana, por mais que se esforce, por mais que analise as situações, por mais que pese prós e contras, tem limitações que só se tornam evidentes quando preciso tomar decisões importantes. Há decisões diante de mim que vão afetar não apenas meu futuro, mas o futuro daqueles que amo. Há caminhos que se bifurcam à minha frente e eu não sei qual escolher. Há portas abertas que me assustam e portas fechadas que me frustram. Tu és o único que pode ver o fim desde o princípio. Tu és o único que conhece as consequências de cada escolha antes mesmo que ela seja feita. Tu és o único que pode me guiar, não apenas com sabedoria, mas com amor perfeito, desejando sempre o melhor para minha vida.
Como o pastor que conhece cada ovelha pelo nome e sabe exatamente onde estão os pastos verdejantes e as águas tranquilas, tu conheces o caminho que devo seguir. Peço-te, Senhor, que fales comigo de maneira que eu possa entender. Se é através de tua palavra que se abre exatamente na passagem que preciso ler, fala assim. Se é através de um conselho sábio de alguém que tu colocas em minha vida, fala assim. Se é através daquela paz inexplicável que enche meu coração quando estou no caminho certo, fala assim. Se é através de portas que se abrem ou se fecham de maneira sobrenatural, fala assim. Eu me comprometo a estar atento, a ter ouvidos abertos e coração sensível para ouvir tua voz. Remove de mim, Senhor, a ansiedade que vem de tentar resolver tudo com minha própria mente. Tire de mim a pressa que me faz tomar decisões precipitadas. Liberta-me do medo que me paralisa quando preciso dar passos de fé. Ensina-me a esperar no teu tempo, a confiar no teu processo, a descansar na certeza de que tu me guiarás no momento certo, da maneira certa, para o destino certo. E agora, Senhor, clamo a ti por cura emocional. Tu sabes como minha alma tem sido bombardeada pelas pressões desta vida moderna, como minha mente tem corrido descontroladamente, como meu coração tem carregado pesos que não foram feitos para ele carregar. A ansiedade se tornou uma companheira indesejada que sussurra mentiras em meus ouvidos, fazendo-me antecipar tragédias que talvez nunca aconteçam. Roubar-me a paz do presente com preocupações sobre o futuro. Senhor, tu disseste, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Esta noite eu coloco nas tuas mãos cada ansiedade, cada preocupação, cada medo que tem perturbado meu sono e roubado minha alegria. Eu te peço que tua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Cura, Senhor, aquelas feridas emocionais que foram abertas por palavras duras, por rejeições, por traições, por perdas que ainda doem quando são tocadas. Algumas dessas feridas são antigas, cicatrizes de uma infância difícil, de relacionamentos que terminaram mal, de sonhos que foram despedaçados. Outras são recentes, ainda sensíveis, ainda sangrando. Tu és o bálsamo de Gileade, tu és o médico das almas feridas. Peço-te que desça como vento suave do Espírito Santo e toque cada área machucada do meu coração. Que tua presença seja como óleo santo derramado sobre as feridas, trazendo não apenas cura, mas também proteção contra futuras infecções de amargura, ressentimento ou desespero. Transforma as cicatrizes em testemunhos, transforma a dor em compaixão, transforma as lágrimas em sabedoria. Especialmente, Senhor, eu clamo por restauração do meu sono. Quantas noites têm sido roubadas por uma mente que não consegue desligar, por preocupações que crescem na escuridão como sombras assombradas, por medos que se tornam gigantes na madrugada. Tu criaste o sono como um presente de renovação, como um tempo sagrado, onde o corpo se restaura e a alma se aquieta. Reivindico esta bênção em nome de Jesus, que quando eu deitar minha cabeça no travesseiro esta noite, minha mente encontre o botão de desligar que só tu podes ativar. Que meus pensamentos se aquietem como um lago sereno após a tempestade. Que meus sonhos sejam visitados pela tua paz e não pelos fantasmas das minhas preocupações. Que eu durma o sono dos justos, confiante de que tu permaneces acordado, cuidando de cada detalhe da minha vida. Agora, Senhor, clamo a ti por proteção espiritual. Tu me alertaste que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Há uma batalha sendo travada no mundo invisível e eu preciso da tua proteção divina. Coloco sobre mim e sobre minha família toda a armadura de Deus.
Que a verdade seja o cinto que cinge meus lombos, protegendo-me das mentiras do inimigo. Que a justiça de Cristo seja a couraça que protege meu coração das acusações e condenações. Que o evangelho da paz seja as sandálias nos meus pés, lembrando-me de que tenho paz contigo e posso levar esta paz a outros. Tomo o escudo da fé, Senhor, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando ele sussurrar dúvidas sobre teu amor, que minha fé seja escudo. Quando ele trouxer lembranças dolorosas para me atormentar, que minha fé seja escudo. Quando ele tentar me desencorajar com circunstâncias difíceis, que minha fé seja escudo. Coloco o capacete da salvação sobre minha cabeça, protegendo minha mente das filosofias vãs, das ideologias destrutivas, dos pensamentos que não vêm de ti. Que minha mente seja renovada diariamente pela tua palavra, que meus pensamentos sejam cativos à obediência de Cristo. E tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não apenas como arma defensiva, mas como arma ofensiva contra as fortalezas do inimigo. Que tua palavra seja viva e eficaz em minha boca, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, cubro minha casa com o sangue precioso de Jesus. Que nenhum mal possa atravessar esta cobertura espiritual. Coloco anjos ao redor da minha família, da minha propriedade, dos meus bens. Que tua mão protetora esteja sobre cada pessoa que amo, cada lugar por onde andamos, cada decisão que tomamos. Quebro, em nome de Jesus, todo feitiço, toda maldição, toda palavra negativa que tenha sido lançada contra mim ou minha família. Não dou lugar ao diabo em nenhuma área da minha vida. Resisto-lhe firme na fé, e ele tem que fugir de mim. Peço-te, Senhor, que ergas uma muralha de fogo ao redor da minha vida, como prometeste ao profeta Zacarias. Que esta muralha seja impenetrável aos ataques do inimigo, mas que seja transparente às bênçãos que vêm de ti. Que eu esteja protegido sob a sombra de tuas asas, como o passarinho que encontra refúgio seguro sob as asas da mãe. Dá-me discernimento, Senhor, para reconhecer quando estou sob ataque espiritual e quando estou simplesmente passando por circunstâncias naturais da vida. Dá-me sabedoria para saber quando lutar e quando descansar, quando resistir e quando me render à tua vontade. Que tua presença seja tão real e tangível ao meu redor que qualquer força das trevas tenha que recuar. Que a atmosfera da minha casa, do meu trabalho, dos lugares por onde passo seja impregnada da tua glória, tornando-se ambiente inóspito para qualquer coisa que não venha de ti. Senhor, eu me coloco debaixo de tua proteção não com medo, mas com confiança. Não porque confio na minha capacidade de me proteger, mas porque confio no teu poder e no teu amor por mim. Tu és meu pastor e nada me faltará. Tu és minha fortaleza e estarei seguro. Tu és meu escudo e serei protegido. Esta noite durmo em paz, sabendo que o Deus que não dorme nem tosqueja está cuidando de mim. Acordo amanhã renovado na alma, com direção clara na mente, com cura fluindo pelo coração e com proteção divina sobre toda a minha vida. Em nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Amém. Senhor, após ter derramado meu coração em tua presença, após ter encontrado refúgio e cura em teus braços de misericórdia, meu espírito agora se expande além das fronteiras do meu próprio mundo. A verdadeira maturidade espiritual se revela quando conseguimos olhar para além das nossas próprias necessidades e enxergar as necessidades dos outros. Tu me chamaste para ser um intercessor, uma ponte entre o céu e a terra, um canal através do qual tuas bênçãos podem fluir para tocar outras vidas. Nesta hora silenciosa da noite, quando o mundo dorme e apenas alguns vigiam em oração, eu me uno ao ministério sacerdotal de Jesus, que sempre vive para interceder por nós. Que minha oração se eleve como incenso diante do teu trono, não apenas por mim,
mas por todos aqueles que tu colocaste em meu coração. Primeiro, Senhor, eu intercedo pela minha família, por meu cônjuge, se casado sou, que compartilha comigo esta jornada terrena. Peço que tua bênção repouse sobre ele, ela de maneira especial. Se há áreas em nosso relacionamento que precisam de cura, sara-nos. Se há comunicação que precisa melhorar, ensina-nos. Se há perdão que precisa acontecer, capacita-nos. Que nosso casamento seja um reflexo do teu amor pela igreja, um testemunho vivo de como o amor pode superar qualquer adversidade. Por meus filhos, Senhor, eu clamo com o coração de um pai, mãe que ama mais do que as palavras podem expressar. Cada um deles tem uma personalidade única, sonhos únicos, desafios únicos. Coloco-os debaixo da tua proteção divina. Que teus anjos acampem ao redor de suas camas enquanto dormem. Que seus sonhos sejam povoados pela tua paz e não pelos medos deste mundo. Para meus filhos que ainda são pequenos, peço proteção da inocência, saúde do corpo e da mente, alegria na descoberta do mundo que tu criaste. Que cresçam conhecendo o teu amor, sabendo que são preciosos aos teus olhos, desenvolvendo uma fé própria e genuína. Para meus filhos que já cresceram, que enfrentam as pressões da adolescência ou os desafios da vida adulta, peço sabedoria para tomarem decisões certas. Protege-os das armadilhas deste mundo, das drogas, da promiscuidade, da violência, da depressão. Se já caíram em alguma dessas armadilhas, eu te peço libertação completa. Que encontrem em ti não um Deus distante e julgador, mas um Pai amoroso e restaurador. Por meus pais, Senhor, que me deram a vida e fizeram o melhor que puderam com os recursos que tinham, se ainda estão vivos, peço-te que os abençoes com saúde, alegria e paz nos anos que lhes restam. Se já partiram para a tua presença, obrigado por tê-los colocado em minha vida, por todas as lições que me ensinaram, por todo o amor que derramaram sobre mim, por meus irmãos e irmãs, primos, tios, avós, por toda a minha família estendida. Às vezes, Senhor, as famílias são complicadas. Há feridas antigas, mal-entendidos, mágoas que se acumularam ao longo dos anos. Peço-te que traga cura e restauração onde há divisão, perdão onde há ressentimento, compreensão onde há julgamento. Que os laços familiares sejam fortalecidos pelo teu amor. Agora, Senhor, meu coração se volta para meus amigos, aqueles companheiros de jornada que tu colocaste em minha vida para compartilhar alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Por aquele amigo que está passando por um momento financeiro difícil, peço que abras portas de oportunidade, que ele encontre não apenas um emprego, mas um propósito renovado, uma chance de usar os talentos que tu colocaste nele. Por aquela amiga que está lutando contra uma enfermidade, eu clamo cura. Tu és o mesmo Deus que curou os leprosos, devolveu a vista aos cegos, fez os paralíticos caminharem. Teu poder não diminuiu, tua compaixão não se esgotou. Estende tua mão curadora sobre ela. Se a cura física não for tua vontade, concede-lhe então a graça sobrenatural para atravessar este vale com dignidade e esperança. Por meus amigos que estão enfrentando crises conjugais, que veem seus casamentos desmoronarem, peço tua intervenção milagrosa. Tu odeias o divórcio, não porque és legalista, mas porque amas profundamente as famílias e sabes o sofrimento que a separação causa. Traz reconciliação onde parece impossível, restaura o amor onde só há indiferença, constrói pontes onde há abismos de incompreensão. Por aqueles amigos que perderam entes queridos recentemente, que estão passando pelo vale da sombra da morte, peço teu consolo sobrenatural. Que tua presença seja tão real para eles que transforme o luto em esperança. Que tua paz seja como um manto que envolve o coração despedaçado. Que tuas promessas sobre a vida eterna tragam alívio à dor da separação temporária. Senhor, intercedo também pela Igreja de Cristo.
Por meu pastor, que carrega o peso de cuidar das ovelhas que tu colocaste sob sua responsabilidade. Dá-lhe sabedoria para pregar tua palavra com poder e relevância, coragem para confrontar o pecado com amor e discernimento para guiar a igreja através dos desafios destes últimos dias. Protege-o dos ataques do inimigo, fortalece sua família, renova sua visão quando o cansaço ministerial tentar se instalar. Por todos os líderes da igreja, presbíteros, diáconos, professores da escola dominical, líderes de jovens, coordenadores de ministérios, que não se cansem de fazer o bem, que encontrem alegria no servir, que vejam frutos de seus trabalhos. Protege-os da crítica destrutiva, do desânimo, da tentação de abandonar o chamado. Por meus irmãos na fé que estão passando por lutas específicas, por aqueles que lutam contra vícios, drogas, álcool, pornografia, jogos. Tu és mais forte que qualquer vício, teu amor é mais poderoso que qualquer dependência. Quebra as cadeias, liberta os cativos, dá-lhes força para resistir às tentações e sabedoria para buscar ajuda quando necessário. Por aqueles que lutam contra a depressão, a ansiedade, pensamentos suicidas. Senhor, estas batalhas são reais e dolorosas. Não permitas que o inimigo os convença de que não há esperança, de que não há saída, de que o mundo seria melhor sem eles. Sussurra em seus ouvidos o quanto são preciosos para ti, quantos planos de bem tens para suas vidas, quanta diferença podem fazer no reino. Por as viúvas e os órfãos, especialmente aqueles em nossa comunidade de fé. Tu prometeste ser marido das viúvas e pai dos órfãos. Cumpre essa promessa de maneiras tangíveis. Levanta pessoas para suprir suas necessidades práticas, para oferecer ombro amigo nos momentos de solidão, para ser família quando a família biológica está ausente. Por os desempregados, aqueles que perderam seus empregos ou que há muito tempo procuram trabalho. A dignidade do trabalho vem de ti, o propósito através do labor é parte do teu plano para a humanidade. Abre portas de oportunidade, conecta-os com as pessoas certas, dá-lhes favor diante de empregadores, capacita-os com novas habilidades se necessário. Senhor, meu coração se volta agora para a nossa nação. Peço por nossos governantes, desde o presidente até os vereadores de nossas cidades. Paulo nos ensinou a orar por aqueles que estão em autoridade, para que possamos viver vida tranquila e mansa em toda piedade e respeito. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para tomar decisões difíceis, mas certas, e temo de ti que os impeça de se corromperem pelo poder. Por nossos policiais, bombeiros, profissionais da saúde, todos aqueles que arriscam suas vidas diariamente para proteger e servir, que voltem em segurança para suas famílias ao final de cada turno. Dá-lhes sabedoria nas situações perigosas, compaixão no atendimento ao público e força física e emocional para suportarem as pressões de suas profissões. Por nossos professores, que moldam as mentes das próximas gerações. Em uma época em que a educação é desvalorizada e os professores são mal remunerados, dá-lhes motivação para continuar implantando sementes de conhecimento. Protege-os das filosofias anticristãs que tentam infiltrar-se no sistema educacional e usa-os como sal e luz em seus ambientes de trabalho. Por nossa economia, que afeta diretamente a vida de cada família. Tu és o Senhor da economia. Tu podes transformar escassez em abundância, crise em oportunidade. Que haja estabilidade financeira, geração de empregos, oportunidades para os pequenos empresários. Protege-nos da inflação desenfreada, da especulação irresponsável, da ganância que destrói nações. Por as crianças do nosso país, especialmente aquelas que são vítimas de abuso, negligência, exploração. Tu disseste que delas é o reino dos céus, e declaraste ira sobre aqueles que as prejudicam. Levanta defensores para elas, lares seguros onde possam crescer, leis que as protejam efetivamente.
que a inocência seja preservada, que os direitos sejam respeitados, que o futuro seja cheio de esperança. Senhor, minha intercessão se expande agora para além das fronteiras do meu país, por nações onde os cristãos são perseguidos, onde não há liberdade religiosa, onde nossa fé é considerada crime. Fortalece nossos irmãos que sofrem por amor ao teu nome. Que suas prisões se tornem púlpitos, que sua coragem inspire outros, que seu testemunho abra corações endurecidos. Por países devastados pela guerra, onde famílias são separadas, onde crianças crescem conhecendo apenas violência, onde a esperança parece ter morrido. Tu és o príncipe da paz, e onde teu reino se estabelece, a paz reina. Que cessem os conflitos, que se silenciem as armas, que a diplomacia triunfe sobre a violência. Por nações que sofrem com desastres naturais, terremotos, furacões, secas, inundações. Tu tens poder sobre os elementos da natureza. Tu podes fazer cessar as tempestades com uma palavra, mas também sabes usar até mesmo as tragédias para despertar corações para ti. Que em meio ao sofrimento, muitos encontrem teu amor. Que a ajuda humanitária chegue rapidamente, que a reconstrução seja eficiente, que a esperança seja restaurada. Por nossos missionários espalhados pelo mundo, aqueles que deixaram o conforto de casa para levar teu evangelho a lugares distantes. Protege-os das doenças tropicais, dos ataques espirituais, do desânimo que vem do isolamento. Supre todas as suas necessidades financeiras, familiares, emocionais, que vejam frutos abundantes de seu trabalho, que igrejas sejam plantadas, que vidas sejam transformadas. Por os pastores perseguidos, por aqueles que pregam sob ameaça de morte, que batizam nas sombras, que celebram comunhão escondidos em cavernas. Que tua mão poderosa os proteja, que teu Espírito os fortaleça, que tua palavra se espalhe rapidamente, apesar das tentativas de suprimi-la. Senhor, intercedo pelos perdidos, por aqueles que ainda não conhecem teu amor salvador. Por meus vizinhos que veem minha vida, mas ainda não viram Jesus em mim. Que meu testemunho seja mais eloquente que minhas palavras, que meu amor seja mais convincente que meus argumentos. Usa-me como ponte para que eles cheguem até ti. Por meus colegas de trabalho que zombam da fé, que consideram o cristianismo ultrapassado e irrelevante, que tua luz brilhe através de mim de tal maneira que eles não possam negar que há algo diferente em minha vida, que quando enfrentarem suas próprias crises, e certamente enfrentarão, eles se lembrem de mim e busquem as respostas que só tu podes dar. Por as pessoas que me machucaram ao longo da vida, aqueles com quem tenho dificuldade de me relacionar, aqueles que talvez ainda me vejam como inimigo. Jesus nos ensinou a orar por nossos inimigos, a abençoar aqueles que nos amaldiçoam. É difícil para minha natureza humana, mas confio que teu Espírito em mim pode produzir esse tipo de amor sobrenatural. Que eles encontrem paz em suas vidas, que suas próprias dores sejam curadas, que descubram que não precisam machucar outros para se sentirem melhor consigo mesmos. Se há algo em mim que contribui para o conflito, mostra-me. Se há perdão que preciso conceder mais completamente, capacita-me. Que nossos relacionamentos sejam restaurados, ou pelo menos, que não haja mais amargura entre nós. Finalmente, Senhor, intercedo por esta geração de jovens que está crescendo em um mundo tão diferente do que conhecia em minha juventude. Eles enfrentam pressões que eu mal posso compreender, redes sociais que criam padrões impossíveis de beleza e sucesso, acesso irrestrito à informação que inclui muito conteúdo destrutivo, relativismo moral que confunde o certo e errado. Que encontrem em ti uma âncora firme num mundo instável. Que desenvolvam identidade baseada no que tu dizes sobre eles, não no que o mundo diz.
que tenham coragem para nadar contra a corrente quando necessário, sabedoria para discernir entre o que é cultural e o que é espiritual, e força para manterem sua pureza num mundo que zomba da pureza. Levanta desta geração jovens líderes que não se envergonhem do Evangelho, que vejam os desafios de seu tempo como oportunidades para demonstrar o poder transformador de Cristo. Que sejam luz em sua geração, sal que preserva os valores do reino, pontes que conectam diferentes culturas e gerações ao teu amor. Senhor, enquanto oro por todos estes, lembro-me de que tu me chamaste não apenas para interceder, mas também para participar das respostas às minhas próprias orações. Se estou orando pelos necessitados, talvez tu queiras usar minhas mãos para suprir necessidades. Se estou orando pelos solitários, talvez tu queiras usar minha amizade para trazer companhia. Se estou orando pelos perdidos, talvez tu queiras usar minha voz para compartilhar o Evangelho. Que eu não seja apenas um intercessor passivo, mas um intercessor ativo, disposto a ser parte da solução, disposto a ser canal das bênçãos que estou pedindo para outros. Usa-me, Senhor, de qualquer maneira que desejes para tocar as vidas por quem oro esta noite. Obrigado por me permitir participar deste ministério sagrado da intercessão. Obrigado por ouvir não apenas minhas petições pessoais, mas também meu clamor em favor de outros. Que estas orações subam como incenso diante de teu trono, que sejam misturadas com as orações de todos os santos e que desçam como bênçãos sobre aqueles por quem intercedo, em nome de Jesus, o grande intercessor. Amém. Senhor, após ter derramado meu coração em oração, após ter intercedido por outros, após ter experimentado tua presença de maneira tão íntima nesta noite sagrada, agora sinto meu espírito sendo chamado a um compromisso renovado contigo. Não quero que esta oração seja apenas um momento bonito que se dissipa com a luz da manhã. Quero que seja um marco, um ponto de virada, o início de um nível mais profundo de relacionamento contigo. Tu me chamaste não apenas para momentos ocasionais de oração, mas para uma vida de comunhão constante. Não apenas para experiências esporádicas de tua presença, mas para um caminhar diário de intimidade contigo. Tu me chamaste para ser teu discípulo, não apenas nos momentos de crise, quando preciso desesperadamente de ti, mas todos os dias, em cada decisão, em cada palavra, em cada pensamento. Senhor, eu me comprometo esta noite a buscar-te todos os dias, não como uma obrigação religiosa, não como uma tradição vazia, mas como um encontro vital com aquele que é a própria vida. Que meu primeiro pensamento ao acordar seja um bom dia sussurrado para ti. Que antes de verificar mensagens no telefone, antes de me preocupar com a agenda do dia, antes de permitir que as ansiedades invadam minha mente, eu tome alguns momentos para reconhecer tua presença. Comprometo-me a alimentar minha alma com tua palavra diariamente. Não apenas ler a Bíblia como um livro qualquer, mas aproximar-me dela com fome espiritual, sabendo que cada página contém pão vivo para minha alma. Que eu não me contente com uma leitura superficial, mas que medite em tua palavra dia e noite, como a árvore plantada junto às correntes de água. Ensina-me, Senhor, a aplicar tua palavra à minha vida prática. Não quero ser apenas ouvinte esquecidiço, mas praticante da palavra. Quando ler sobre perdão, que eu perdoe. Quando ler sobre generosidade, que eu seja generoso. Quando ler sobre amor, que eu ame não apenas em palavra, mas em ação e em verdade. Que tua palavra seja lâmpada para meus pés e luz para meu caminho, em cada decisão que preciso tomar. Comprometo-me a cultivar os frutos do Espírito em minha vida diária. Amor que não seja apenas sentimento, mas ação sacrificial. Alegria que não dependa das circunstâncias, mas da certeza de que sou teu filho amado. Paz que não seja apenas ausência de problemas, mas confiança inabalável em tua soberania.
Paciência que me permita esperar teu tempo sem me desesperar. Bondade que se manifeste em pequenos gestos de cuidado com aqueles ao meu redor. Benignidade que me faça ser gentil, mesmo com aqueles que não merecem gentileza. Fidelidade que me mantenha firme nos compromissos assumidos, especialmente nos momentos difíceis. Mansidão que não seja fraqueza, mas força sob controle. Domínio próprio que me permita dizer não às tentações e sim às oportunidades de crescer em santidade. Senhor, comprometo-me a viver com integridade, que não haja diferença entre quem sou na igreja e quem sou em casa, que não haja discrepância entre o que prego e o que pratico, que minha vida seja um livro aberto, sem capítulos escondidos que me envergonhariam se fossem descobertos. No trabalho, que eu seja conhecido não apenas pela competência profissional, mas pela honestidade inquestionável, que eu não participe de fofocas, que não tome atalhos desonestos para conseguir promoções, que trate todos com respeito, independentemente de sua posição hierárquica. Que meu trabalho seja uma forma de adoração, feito com excelência para a tua glória. Em casa, que eu seja o marido, esposa que honra os votos matrimoniais, não apenas na letra, mas no espírito. Que ame meu cônjuge como Cristo amou a igreja. Que seja paciente com suas falhas, que celebre suas vitórias, que seja seu maior encorajador e mais forte apoio. Se ainda sou solteiro, que viva em pureza, guardando-me para o casamento que tu tens preparado, ou abraçando com alegria o chamado ao celibato, se essa for tua vontade. Como pai e mãe, que eu seja exemplo vivo do teu amor. Que meus filhos vejam em mim não um pai, mãe perfeito, o que seria hipocrisia, mas um pai e mãe que reconhece suas falhas e busca crescer. Que eles aprendam mais sobre ti, observando minha vida, do que apenas ouvindo minhas palavras. Que eu os discipline com amor, os ensine com paciência e os ame incondicionalmente. Na comunidade, que eu seja sal e luz. Sal que preserva os valores do reino numa sociedade em decomposição moral. Luz que brilha nas trevas, oferecendo esperança aos desesperançados, direção aos perdidos, amor aos rejeitados, que as pessoas ao meu redor sejam melhores por terem me conhecido. Senhor, comprometo-me a crescer em generosidade, não apenas com dinheiro, embora isso também seja importante, mas com tempo, talentos, atenção, encorajamento. Que eu tenha olhos para ver as necessidades ao meu redor e coração disposto a supri-las dentro das minhas possibilidades. Ensina-me a ver oportunidades de ministério em cada dia comum. No supermercado, que eu trate o caixa com dignidade. No trânsito, que eu seja exemplo de paciência. Na fila do banco, que eu seja aquele que oferece um sorriso genuíno. Nas redes sociais, que minhas postagens edifiquem em vez de destruir, que tragam luz em vez de mais escuridão. Comprometo-me a não me conformar com este mundo, mas a ser transformado pela renovação do meu entendimento. Que eu não aceite passivamente os valores desta época que contradizem teu caráter. Que eu tenha coragem para nadar contra a corrente quando necessário. Sabedoria para discernir entre o que é cultural e o que é pecado. E amor para confrontar o erro sem condenar as pessoas. Senhor, comprometo-me a manter minha vida de oração como prioridade, não apenas em momentos de crise, mas como disciplina diária, que eu desenvolva o hábito da oração conversacional contigo ao longo do dia. Nos momentos de alegria, compartilhando minha gratidão, nos momentos de decisão, pedindo tua sabedoria, nos momentos de tentação, clamando por tua força, que eu aprenda a jejuar regularmente, não como demonstração religiosa, mas como forma de disciplinar meu corpo e aguçar minha sensibilidade espiritual. Que eu use estes tempos de abstinência física para me alimentar mais intensamente de ti. Comprometo-me a ser fiel na igreja, não apenas frequentando os cultos, mas participando ativamente da comunidade de fé,
usando meus dons para edificar o corpo de Cristo, apoiando financeiramente a obra do reino, intercedendo pelos líderes, encorajando os irmãos mais novos na fé. Senhor, comprometo-me a continuar aprendendo e crescendo, que eu nunca pense que já sei tudo, que já cheguei ao ponto de não precisar mais crescer. Humilha-me quando o orgulho tentar se infiltrar. Ensina-me quando a ignorância me impedir de te servir melhor. Corrige-me quando eu me desviar do caminho, que eu seja humilde para receber correção, sábio para buscar conselho, corajoso para implementar mudanças necessárias, que eu permaneça ensináveis até o fim de minha vida, sempre disposto a descobrir novas dimensões do teu amor e novas formas de te servir. Finalmente, Senhor, comprometo-me a viver cada dia com a perspectiva da eternidade. Que eu nunca esqueça que esta vida é apenas o prólogo da verdadeira vida que viveremos juntos para sempre. Que esta consciência da eternidade dê significado às tarefas mundanas, urgência à evangelização e paz diante das perdas temporárias. Que eu invista mais em tesouros no céu do que em tesouros na terra. Que eu me preocupe mais com o que tu pensas do que com a opinião dos homens. Que eu valorize mais um momento na tua presença do que anos de sucessos mundanos. Senhor, sei que não conseguirei cumprir todos estes compromissos na minha própria força. Por isso, clamo por teu Espírito Santo para me capacitar, por tua graça para me sustentar quando falhar, por teu perdão para me restaurar quando cair. Não é pela força, nem pela violência, mas pelo teu Espírito que estas coisas se cumprirão em minha vida. Que este compromisso assumido esta noite seja selado pelo teu Espírito e lembrado todos os dias. Que quando acordar amanhã, antes mesmo de levantar da cama, eu me lembre desta consagração e comece o dia renovando estes votos contigo. Em nome de Jesus, que me amou e se entregou por mim, eu me entrego novamente a ti. Amém. Pai Celestial, chegamos ao final desta jornada de oração que começou como um sussurro na escuridão da noite e se transformou num diálogo profundo entre minha alma e teu coração. Sinto que algo mudou em mim durante estas horas de comunhão. Não sou mais a mesma pessoa que iniciou esta oração. Fui tocado, transformado, renovado pela tua presença. Agora, neste momento sagrado de encerramento, eu me posiciono não como alguém que pede, mas como alguém que recebe. Não como alguém que duvida, mas como alguém que crê. Não como alguém que teme o amanhã, mas como alguém que confia no Deus que já está no amanhã me esperando. Senhor, em nome de Jesus Cristo e pela autoridade que me foi dada como teu filho, como co-herdeiro com Cristo, como portador da tua imagem e participante da tua natureza divina, eu declaro sobre minha vida e sobre a vida de todos que ouvem esta oração: nenhum mal nos sucederá. Não é uma esperança vaga, não é um desejo otimista, é uma declaração baseada na tua palavra que não pode falhar. Tu prometeste que nenhum mal nos sucederia, e tua palavra é mais firme que as montanhas, mais constante que as estrelas, mais duradoura que o próprio universo. Declaro que a proteção divina nos cobre como um manto impenetrável, como está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Nós habitamos neste lugar secreto. Nós descansamos nesta sombra divina. Declaro que somos protegidos por legiões de anjos que acampam ao nosso redor. Eles não dormem, não se cansam, não se distraem. Dia e noite eles vigiam, prontos para intervir a qualquer momento em que nossa segurança seja ameaçada. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque nossa proteção vem do próprio céu. Declaro paz sobre nossos corações nesta noite. Não uma paz humana que depende das circunstâncias, mas a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que esta paz guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus.
que ela se instale como um proprietário que toma posse de sua casa, expulsando qualquer ansiedade, qualquer medo, qualquer preocupação que tente invadir nossos pensamentos. Declaro que nosso sono será doce e reparador. Como está escrito, em paz me deitarei e também dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que nossos corpos encontrem o descanso que precisam, que nossas mentes se aquietem como um lago sereno após a tempestade, que nossos espíritos sejam renovados na presença do Senhor durante as horas de sono. Declaro que nossos sonhos serão visitados pela presença de Deus, que não sejam povoados pelos pesadelos que vêm do inferno, mas pelos sonhos proféticos que vêm do céu. Que através dos sonhos o Senhor nos ministre, nos console, nos direcione, nos cure, nos inspire. Que acordemos não apenas descansados fisicamente, mas também renovados espiritualmente. Declaro cura sobre nossos corpos durante esta noite. Que o sono seja um tempo de restauração celular acelerada, de renovação de forças, de eliminação de toxinas. Que o Espírito Santo flua como rio de vida através de cada órgão, cada sistema, cada célula. Que onde há dor, venha alívio. Onde há enfermidade, venha saúde. Onde há cansaço, venha vigor renovado. Declaro cura emocional sobre nossas almas. Que as feridas antigas sejam tocadas pelo bálsamo de Gileade durante esta noite. Que as memórias dolorosas sejam curadas. Que os traumas sejam restaurados. Que as cicatrizes emocionais se tornem testemunhos da graça restauradora de Deus. Que acordemos com o coração mais leve, com a alma mais livre, com o espírito mais alegre. Declaro restauração sobre nossos relacionamentos. Que durante esta noite o Espírito Santo trabalhe nos corações daqueles com quem temos conflitos. Que amanhã encontremos portas abertas para conversas restauradoras, oportunidades para perdoar e ser perdoados, momentos de reconciliação que pareciam impossíveis. Declaro direção divina para as decisões que precisamos tomar. Que na quietude desta noite, longe das vozes confusas do mundo, possamos ouvir com clareza a voz do bom pastor. Que acordemos sabendo o caminho a seguir, tendo recebido a sabedoria do alto que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Declaro provisão sobrenatural sobre nossas vidas. Jeová Jiré, o Deus que provê, já viu nossas necessidades de amanhã e já providenciou as soluções. Que acordemos com estratégias do céu, com ideias criativas, com conexões divinas, com oportunidades inesperadas. Que nossa necessidade seja a oportunidade para Deus mostrar sua fidelidade. Declaro proteção sobre nossas casas durante esta noite. Que anjos montem guarda em cada porta, em cada janela, em cada entrada. Que o sangue de Jesus seja uma cobertura espiritual sobre cada cômodo, cada morador, cada bem. Que nenhum ladrão se aproxime, nenhum malfeitor tenha sucesso, nenhuma força das trevas encontre entrada. Declaro proteção sobre nossos filhos onde quer que estejam. Se estão em casa conosco, que durmam seguros debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Se estão longe, morando sozinhos, estudando em outras cidades, que a mão protetora de Deus esteja sobre eles. Que anjos os acompanhem em cada caminho, os guardem em todos os seus passos. Declaro o favor divino sobre nossas vidas para o dia que está por vir. Que encontremos graça diante das pessoas que precisamos impressionar, sabedoria para resolver problemas complexos, paciência para lidar com situações difíceis. Que sejamos abençoados na entrada e na saída, no deitar e no levantar, no trabalho e no descanso. Senhor, agora eu abençoo a todos que ouvem esta oração.
Que tua bênção repouse sobre eles como orvalho suave que desce do céu. Que ela os acompanhe quando saírem de casa amanhã cedo, que os preceda preparando o caminho, que os siga cobrindo suas pegadas. Abençoa os seus corpos com saúde divina, suas mentes com clareza sobrenatural, seus corações com paz celestial. Abençoa suas famílias com unidade, seus trabalhos com produtividade, seus ministérios com frutificação. Abençoa suas finanças com multiplicação, suas relações com restauração, seus sonhos com realização. Abençoa esta noite de descanso que se aproxima, que seja mais que simples sono, que seja um mergulho renovador na presença de Deus. Que seja um tempo de cura que acontece no reino do subconsciente, de restauração que ocorre enquanto a mente consciente descansa. Abençoo o amanhecer que está por vir. Que não seja apenas mais um dia, mas uma nova oportunidade de viver na plenitude do propósito divino. Que seja um dia de vitórias pequenas e grandes, de alegrias simples e profundas, de encontros providenciais e momentos de comunhão com Deus. Que quando o sol tocar a face de cada um que ora comigo esta noite, ele traga consigo a lembrança de que somos amados pelo Criador do Universo. Que o canto dos pássaros seja uma sinfonia de louvor que desperta gratidão em nossos corações. Que o ar fresco da manhã seja um lembrete do Espírito Santo que nos renova todos os dias. Senhor, selo esta oração com teu sangue precioso. Que cada palavra pronunciada seja eficaz para o propósito para o qual foi enviada. Que cada petição feita seja respondida de acordo com tua perfeita vontade. Que cada intercessão realizada produza frutos que permanecerão para a eternidade. Enquanto nos preparamos para entregar nossos espíritos ao descanso noturno, lembramo-nos de que tu nunca dormes nem tosquejas. Tu permaneces acordado, cuidando de cada detalhe das nossas vidas, orquestrando eventos que ainda nem imaginamos, preparando bênçãos que ainda não sonhamos receber. Que esta certeza nos encha de uma confiança sobrenatural. Podemos fechar os olhos em paz porque sabemos que os teus olhos permanecem abertos sobre nós. Podemos relaxar nossos corpos porque sabemos que tuas mãos fortes nos sustentam. Podemos aquietar nossas mentes porque sabemos que tua mente infinita está resolvendo aquilo que nos preocupa. Senhor, declaro que esta noite não é apenas o fim de um dia, mas o início de uma nova temporada espiritual. Algo mudou em nossos corações durante esta oração. Fomos tocados, transformados, renovados. Não somos mais os mesmos que começaram a orar. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Declaro que acordaremos amanhã com fé renovada, esperança restaurada, amor aumentado, que nossos primeiros pensamentos sejam de gratidão, nossas primeiras palavras sejam de louvor, nossos primeiros passos sejam de obediência à tua vontade, como Jacó que lutou com o anjo e foi transformado, como Moisés que desceu do monte com o rosto resplandecente, como os discípulos que saíram do cenáculo cheios do Espírito Santo, nós também saímos desta oração diferentes do que entramos. Fomos marcados pelo encontro contigo. E agora, Pai Celestial, com a autoridade que nos foi dada como filhos do Rei dos Reis, com a confiança que vem de saber que somos amados incondicionalmente, com a certeza de que nossas orações sobem como incenso diante do teu trono, nós declaramos juntos: esta é a noite do Senhor. Esta é a noite em que Deus trabalha de maneira especial em nossas vidas. Esta é a noite em que milagres acontecem, orações são respondidas, destinos são mudados. Esta é a noite em que dormimos como filhos do Rei, seguros no palácio do nosso Pai Celestial. Que nossos travesseiros sejam altares onde depositamos nossas preocupações. Que nossos lençóis sejam mantos de proteção divina. Que nossos quartos sejam santuários onde a presença de Deus habita. Que nossas casas sejam fortalezas espirituais que nenhuma força das trevas pode penetrar. Declaro sobre cada pessoa que participa desta oração:
O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Que esta bênção ancestral, pronunciada primeiramente por Arão sobre o povo de Israel, cubra agora cada vida representada nesta oração. Que ela se estenda às famílias, aos lares, aos trabalhos, aos ministérios, aos sonhos, aos projetos, a tudo que diz respeito a cada um de nós. Senhor, como os levitas que ofereciam sacrifícios durante a madrugada no templo, como Ana que servia dia e noite no templo aguardando o Messias, como os primeiros cristãos que se reuniam antes do amanhecer para orar, nós também escolhemos estas horas sagradas para buscar tua face, que nossa vigília noturna seja contada como serviço sacerdotal diante de ti. E quando as primeiras luzes da madrugada começarem a surgir no horizonte, que elas sejam prenúncio não apenas de um novo dia, mas de um novo tempo de bênçãos em nossas vidas. Que o sol que nasce seja símbolo do sol da justiça, que nasce com cura nas suas asas. Pai, entregamos a Ti agora nossas famílias para que sejam guardadas durante as horas de sono. Cobre com Teu sangue cada pessoa que dorme sob nossos tetos. Que anjos ministrem durante os sonhos, trazendo cura para traumas antigos, direção para decisões futuras, consolo para corações feridos. Entregamos a Ti nossas casas para que sejam protegidas durante a noite. Que Tua presença encha cada cômodo, que Tua paz reine em cada ambiente, que Tua alegria seja a atmosfera que respiramos. Que nenhum espírito imundo encontre morada entre nós. Que apenas aquilo que vem de Ti habite conosco. Entregamos a Ti nossos corpos para que sejam restaurados durante o descanso. Tu que criaste este complexo sistema de renovação celular que acontece durante o sono, supervisiona pessoalmente este processo em nossas vidas. Que acordemos não apenas descansados, mas verdadeiramente renovados. Entregamos a Ti nossas mentes para que sejam organizadas durante a noite, que os pensamentos sejam colocados em ordem, que as preocupações sejam dissipadas, que a clareza substitua a confusão. Que processemos durante o sono as experiências do dia de maneira saudável e construtiva. Entregamos a Ti nossos espíritos para que sejam fortalecidos durante estas horas de comunhão inconsciente contigo. Que mesmo enquanto dormimos, nossos espíritos permaneçam conectados ao Teu Espírito, recebendo renovação, direção, confirmação de promessas, revelação de mistérios divinos. Senhor, declaro que amanhã será um dia de vitória, não porque não haverá desafios, mas porque teremos a certeza de que Tu vais antes de nós preparando o caminho. Não porque tudo será fácil, mas porque teremos Tua força para enfrentar o que for difícil. Não porque não haverá surpresas, mas porque sabemos que Tu transformes até mesmo as surpresas desagradáveis em oportunidades de crescimento. Que acordemos com estratégias do céu para os problemas da terra. Que levantemos com soluções divinas para questões humanas. Que iniciemos o dia não com dúvidas sobre o que fazer, mas com clareza sobre o próximo passo a dar. Declaro criatividade sobrenatural sobre nossas mentes para o dia que vem. Que novas ideias brotem, que soluções inovadoras surjam, que possibilidades antes invisíveis se tornem óbvias, que sejamos usados por Deus para trazer melhorias aos nossos ambientes de trabalho, de ministério, de relacionamento. Declaro favor extraordinário sobre nossas vidas amanhã, que encontremos pessoas dispostas a ajudar sem que precisemos pedir, que doors se abram sem que precisemos forçar, que oportunidades apareçam sem que precisemos manipular, que o favor de Deus seja evidente aos nossos próprios olhos e aos olhos dos outros. Declaro unção especial sobre nossos ministérios e serviços ao reino de Deus. Que quando falarmos de Ti, as palavras tenham poder para tocar corações.
Que quando servirmos em tua obra, os frutos sejam multiplicados sobrenaturalmente. Que nossa influência para o bem se estenda além do que podemos imaginar. E agora, como Jesus ensinou seus discípulos a orar, nós encerramos esta vigília noturna, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, que esta oração modelo do próprio Jesus seja o selo final sobre tudo o que oramos esta noite. Que ela conecte nossa oração particular com a oração universal da Igreja. Que ela nos lembre de que não oramos sozinhos, mas unidos aos santos de todas as eras que clamaram por teu reino. Com gratidão transbordante, com fé inabalável, com esperança radiante, nós entregamos esta noite em tuas mãos. Que ela seja abençoada, que seja frutífera, que seja memorial de um encontro poderoso contigo. Que nossa última oração antes de dormir seja: em tuas mãos entrego o meu espírito, como Jesus orou na cruz. E que nossa primeira oração ao acordar seja: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Selamos tudo isso no nome que está acima de todo nome, no nome diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Que esta noite não seja só sono, mas cura. Que esta manhã não seja só rotina, mas renascimento. Que teu descanso seja sagrado. Que teu despertar seja promessa viva. O Senhor te cobre com suas asas, e o medo perde o poder. Toda a inquietação se cala diante da fidelidade daquele que te sustenta. Dorme em paz, filho amado. Dorme em paz, filha preciosa. O teu Deus nem dorme nem tosqueja, e seus olhos permanecem sobre ti durante todas as horas da noite. Amanhã será um novo dia de bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus, amém.